Olá, olá! Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai realmente começar aqui o curso, né? Primeiramente quero contar para vocês um pouco da VMLI, né? Nós somos um conjunto de professores, muitos de nós já tivemos a oportunidade de morar fora. Aliás, todos tiveram a oportunidade de morar fora. Alguns de nós fomos criados no exterior, né? Então, essa experiência é muito interessante e válida, né, para a questão de ensino, não somente para o ensino, mas como também a cultura, o contexto, né, como um todo. E nós da VMLI, em conjunto, né, valorizamos muito essa abordagem, tanto é que todas as nossas reuniões nós falamos ali de não somente situações com alunos, mas com metodologia e também como foi nossa vivência no exterior, né, que isso enriquece ali qualquer dinâmica de grupo, aula, seja lá o que a gente estiver comunicando. E nossa missão dentro da VMLI é justamente de ampliar, né, as perspectivas das pessoas ali, os horizontes através de uma língua estrangeira, porque eu sempre falo isso, né, com meus alunos, a questão de ter morado fora, ou você fazer um intercâmbio futuramente, ou algo do tipo, é claro que o inglês vem como consequência dessa residência no exterior e tudo, mas também é muito interessante a gente ressaltar que talvez a parte mais interessante e importante é essa vivência, né? Hoje em dia a gente pega muitas empresas ali multinacionais que dependem, precisam de um gerente que já tem uma experiência multicultural, né? É claro, conectando ali com o inglês e tudo. E nossa abordagem é justamente de passar essa confiança justamente ali ao nosso aluno, a quem está nos assistindo, né, tendo aula conosco. E a nossa visão é justamente de modificar aí a educação brasileira, não somente brasileira, mas mundial futuramente, né, nessa questão de educação quanto a novas línguas, né, ensinar de uma maneira mais dinâmica e facilitada ali ao aluno, porque a gente sabe ali a correria que é para cada um, né? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar aqui com o Elementary, né, que é justamente onde você está, que é o nível A1, como eles descrevem ali para uso de TOEFL, provas de eficiência, proficiência, desculpa, entre outras coisas, né? O nível A1 é justamente a pessoa que consegue descrever, aliás, você vai estar ali descrevendo né, o básico mesmo da língua, né? Os alunos desse nível, eles podem comunicar situações cotidianas, né, com expressões comuns e um vocabulário, claro, elementar ainda, né? Então, elementary vem justamente aí de elementar. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui os números, né? Primeiramente, a gente vai ver eles de 1 a 20 e eu vou dar alguns macetes aqui, alright? Então, vamos lá. A primeira questão é justamente... Então, vamos lá ver alguns números, né? De 0 a 20 hoje, né? Então, o zero em inglês, ele também escreve igual no português, porém, nós pronunciamos zero, tá? O 1 é one, tá? 2, two, 3, three. Agora, veja bem, ó, o 3 não é tree, é three. Lembra do som do TH que eu havia mencionado? Então é tá? Three, three. 4 é four. O 5, five. O 6 é six. Ok? 7 é seven. O 8 é eight. O número 9 é nine. E o 10 é ten, tá? Então, de 0 a 10, temos aqui... Então, dos números 0 a 10, em inglês, temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Agora, continuando, vamos lá. Até colocar aqui numa cor diferente.
Do 11 ao 20, tá? O 11 e o 12 são um pouco diferentes. Depois eu vou mostrar uma coisa do 13 em diante que é interessante a gente saber. Olha só. O 11 é 12. E o 12, o 11 é 11 e o 12 é 12, ok? 12. Muita gente acaba confundindo 12 com 20, então tome cuidado, ó. O 12 é 12 e em breve a gente vai ver o 20 que é 20, 20. E também tem alguns macetes quanto à pronúncia dele. Agora, veja bem, eu quero mostrar uma coisa para você. Do 13 ao 20, olha o que vai acontecer. Aliás, para o 19, né? Olha só. O 13 em inglês é 13. 13. Enfatiza bem esse teen. Lembra que o teen ele vem de teenager. E repare bem, a adolescência é justamente nessa idade aqui, dos 13 aos nossos 19 anos de idade. Então é por isso que, né, tudo isso daqui tem o teen, que vem de teenager, que é adolescente, tá vendo? Teenager. Então vamos lá. O 14, então, é 14. 14. Sempre enfatiza esse teen, tá? 14. 15 é 15. 15. Opa. 16 é 16. 17, 17. 18 é 18. 18. E o 19 é 19. Então você pode reparar que, por exemplo, 16, 17, 18, ele pega ali o número inicial, né, o 7, e coloca teen nele, né? 17, 18, 19 e assim em diante. Agora, quando a gente chega aqui no nosso 20, aí ele já é 20. Agora, repara uma coisa, olha bem. 20. Ele tem esse T, né? Esse segundo T. Tá, repare que eu pronuncio 20, 20, 20. É como um nativo vai falar e tudo mais. Só que para quem está começando e você desejar falar 20, não tem nenhum problema, beleza? E em breve a gente vai ver a continuação dos números, mas por enquanto o mais importante são esses aqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, or 20, ok? Alright, let's continue. Então vamos continuar aqui. Agora, o alfabeto, né? Muito importante. Principalmente para pessoas que estão começando, é muito importante a gente saber o alfabeto, porque às vezes a gente não vai conseguir captar qual que é a palavra ali que a pessoa está falando. E muitas vezes é importante a gente pedir para soletrar. Então, vamos lá. O alfabeto aqui, ele começa... eu vou falar as letras uma por uma, e depois eu vou ensinar ali a musiquinha, né? Talvez vocês tenham aprendido quando era pequeno. E sim, essa música ainda é ensinada. Eu ainda utilizo quando preciso lembrar de ordem alfabética, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês até como que fala essas letras, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I. O I, eu até gosto de falar, né, o I de inteligente, I em inglês, que lembra do som que você faz quando você cai, você se machuca, você fala I. Então essa letra aí, I. H, I, J, lembra lá do Jay-Z? H, I, J, K, Mary Kay. Okay. L, bem parecido com português. M, N, bem parecido com português. L, M, N, O, P,
Q, essa talvez seja a que o pessoal mais tem dificuldade, né? Q, R, R. E lembra que o R em inglês, né, os mineiros geralmente têm mais facilidade. É R, R. Você tem que puxar esse R, tá? O H é H, som de R. A gente vai ver isso em breve. S, T, U. O U, mesma coisa que, né, de você em inglês. U, V, W. Ó, olha que interessante. Double U. Quando a gente falar o W, a gente nem percebe isso, né? Mas o que quer dizer? Ó, a pronúncia dele seria basicamente ó, double, que vem de dobro, e U. Porque se a gente coloca dois U's juntos, olha que forma. Um W. Então vamos lá. T-U-V-W-X, X, Y. Aí, ó, os mineiros adoram, né? O tal do Y. Y sou. E o Z é Z, ok? Agora, a música, pra gente lembrar isso daí, é o seguinte. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Então, repara que no final eu falo Y and Z, né? Y e Z. Então é isso, pessoal. Agora, a fonética aqui, né? A pronúncia dessas letras, né? Claro que vai variar, tem algumas regrinhas que a gente vai aprender em diante quando a gente junta elas e tudo mais. Mas a gente tem muito essa sorte, né? Porque ela é muito parecida com a nossa fonética do português, tá? Agora, o que eu quero ressaltar para vocês são duas letras aqui, que é o H, que é sempre o som de R, tá? E o R, que é o som de você puxa isso, tá? Porque olha a diferença que se dá quando a gente fala essas duas palavras. Olha só. Quando a primeira palavra aqui, head, com um H, é cabeça. Head, head, head. Tá vendo o H? Agora o R, eu não posso falar head, senão a gente tá falando cabeça. Red, red. Red é justamente a cor vermelho, né? Que vocês conhecem. Então olha a diferença. Head e red. Head e red. Outro exemplo que temos disso são estas duas palavras aqui. Olha só. Home e roam. Este é lar e este é home. Então muda tudo, né? Se você falar que você está indo ao seu lar ou se você está indo a Roma, né? Mudaria um pouquinho essa questão. Então é muito importante a gente ter esse cuidado com o H e o R, tá? Então, vamos lá. E outra coisa, gente, para questões de pronúncia e tudo mais, lembre-se que inglês é uma língua que requer prática, como qualquer outra, porque tem muita pronúncia, muita coisa que a gente acaba aprendendo na marra. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Veja bem. Então, ó, veja lá. Essa palavra aqui, né, a gente já leria como Arkansas, não é mesmo? E isso até mesmo os americanos erram quando é pequeno. As minhas aulas de inglês nos Estados Unidos, quando pequeno, a gente nunca viu verbo to be e gramática era muito raramente visto. O que a gente fazia? A gente lia muito. Todo dia nós tínhamos uma obrigação mesmo, era uma tarefa de casa, a gente ler pelo menos meia hora e os pais tinham que assinar isso, né, mostrando ali essa comprovação e tudo mais. E muitas das vezes, em sala de aula, na aula de inglês, a gente lia em voz alta, né? Então isso faz toda a diferença, o professor ali podendo auxiliar e ler em conjunto com os alunos, né? Isso faz toda a diferença. E é justamente o que a gente vai colocar aqui dentro do curso também, tá? Então, ó, a primeira aqui, essa palavra Arkansas, desculpa, não é Arkansas que fala, tá? De imediato, isso daí já é importante. E como que você vai saber? Prática, errando e testando e treinando e, né, toda hora lapidando ali. A pronúncia correta disso seria Arkansas. E o que é isso, Vitor? É um estado americano.
Então, tem muito americano que acaba falando isso aqui errado, mas a pronúncia correta dela seria assim, ó, dessa maneira aqui, Arkansas. Essas três palavras também, a gente já leria como knife, knit e night, né? Mas não. A pronúncia correta seria knife, knit e night. E de novo, são coisas ali que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Essa primeira aqui, knife, é faca, knit é bordado, né? Fazer bordados, essas coisas. E knight é um cavaleiro. E tá vendo? A gente não pronuncia ali o K, né? E já já a gente vai entender o porquê disso, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui são algumas instruções que eu gosto de colocar e que você vai ver ali o tempo todo dentro do livro, né? Então, é sempre bom a gente colocar para que a gente consiga diminuir o português, né? Para as aulas futuras. Então, a primeira delas é Open Your Book. Open Your Book quer dizer abra o seu livro, tá? Então, bora lá. Aqui algumas instruções, né? A gente tem ali, primeiro, Open Your Book. Então, seria o quê? Abre o seu livro. Já coloquei ali, já tomei o tempo para colocar aqui as definições, né? Para vocês, para ajudar. Veja bem a próxima. Look at the photo on page 11. Look at the photo on page 11. Então, ou seja, olhe ou veja a figura na página 11. Do exercise 6 on your own. Do a gente vai ver muitas vezes que é justamente o verbo de fazer, tá? Então, faça o exercício 6 você próprio. On your own, a gente vai ver com mais cautela, mais calma, em breve. Mas seria basicamente para você fazer ali você próprio, né? Você sozinho. Repare que muitas das vezes também o método de tradução, palavra por palavra, não vai dar certo, né? Porque a gente vai ver ali diferenças gramaticais que existem de português para inglês, entre outras coisas, né? Veja bem, ó, look at the board. Então, eu vou pedir aqui para que vocês vejam, né, que eu estou escrevendo, né, os alunos em aula estão ali olhando para o quadro. Então, seria justamente, olha o quadro. Work in pairs, né, trabalhe em pares. Work in groups, trabalhe em grupos. Fill in the gaps. Gaps a gente vê muito aí já, muita gente às vezes fala assim, eu tenho um gap financeiro. O que é um gap? É uma lacuna. E fill in vem de preencher, tá? Então, preencha as lacunas. Compare answers, quando eu quero que alunos comparem respostas, né? Faz parte da metodologia em sala de aula. É interessante a gente colocar aí essas comparações. Agora veja a próxima, ó. Listen and check. Listen, esse T, ele é mudo, ele não é pronunciado, tá? Listen and check. Ouça e verifique, cheque, né? Agora veja bem, ó. Listen and practice, quando eu tiver palavras ali novas que eu quero que você pratique, né? Listen and practice. Agora, a próxima ali, ó, match, a gente vê isso aí muito no quê? No Tinder, né? Quando tem lá o match do Tinder, o que é isso? É uma combinação que ele fez, né? É uma relação que ele criou. Então, seria justamente ali de combinar as palavras com as figuras. Em alguns exercícios eu vou justamente colocar ali uma palavra, né, um grupo de palavras aqui, e algumas figuras aqui eu quero que você relacione uma com a outra. Então seria match the words, the pictures. E a última, ask and answer the question. Então às vezes eu vou querer que você pergunte algo, depois responda. Então ask and answer the question seria pergunte e... Opa, eu não escrevi aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho. Então seria justamente ali, ó, pergunte e responda a pergunta. Alright, so ask and answer the question. Alright, guys, então de instruções aqui, né, as que a gente vai usar, a princípio serão essas. É bem interessante sempre estar ali atento a essas instruções para que a gente consiga, com o tempo, é claro, diminuindo aqui o uso do português. Alright? Então vamos lá. Aqui temos uma conversa, né, entre o aluno e o professor. Se a gente reparar aqui, veja bem, a gente tem aqui a teacher e ela fala assim, hello, what's your name, please? E aí o Dennis, ele fala assim, my name is Dennis Aslan.
Aí a teacher embaixo, I'm Peter Adams, welcome to the class. E o Dennis fala, thank you. Alright? Então, basicamente ali, ó. Hello, qual que é o seu nome, por favor? Meu nome é Dennis Aslan. E aí a professora fala, o professor, né, desculpa. I'm Peter Adams, welcome to the class, né? Então, ou seja, eu sou o Peter Adams, bem-vindo à aula. E a Denise, ela fala, thank you, obrigado. Alright? Logo embaixo, temos ali o Hassan e a Olga conversando, e aí eles estão se apresentando. Hello, my name is Hassan. Hi, I'm Olga. Nice to meet you. You too. Então, olá, meu nome é Hassan. Oi, eu sou a Olga. Prazer em conhecê-lo. Você também, prazer é todo meu. Enfim, tá vendo? A gente tem ali várias maneiras de falar a mesma coisa, não tem problema. O que é sempre primordial é você usar o que você está mais confortável a utilizar, alright? E aqui, por fim, né, a gente tem um Marcos que está chegando atrasado. Olha o que ele fala. Hello, sorry, I'm late. No problem. Então, olha, olá, desculpe, estou atrasado. Nenhum problema. Então, a professora aí foi bem tranquila, bem empática quanto à relação. Alright? Então, quando a gente vai se apresentar, a gente vai falar justamente hello, my name is Victor. Né? Isso daí muitos já estão acostumados, mas vamos também colocar aqui mais uma vez, que é sempre bom a gente relembrar isso, né? E lembra sempre utilizar o que é mais confortável para você, alright? Então, olha bem. Hi, my name is... E o seu nome, alright? My name is Marcos, my name is Victor, my name is Tiago, my name is James, enfim. Alright? Agora aqui, a gente já vai passar para ver primeiro nome, sobrenome, né? E tudo mais. O sobrenome, a gente tem duas maneiras de falar ele. Ó, veja bem. O sobrenome, ele é conhecido como o surname ou então o last name, tá? Mesma coisa, duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Last, eu acho até um pouco mais fácil de lembrar esse daqui. Por quê? Porque o last, ele quer dizer o último, né? Seu sobrenome é seu último nome. Então, por exemplo, veja bem, ó. Meu nome é Vitor Gabriel Fontes Makins. Agora veja bem, o que acontece. Vitor is my first name, tá? Então, meu primeiro nome é Vitor. Embora meu nome seja composto, Vitor Gabriel, né, e ninguém nunca me chamou assim, o Gabriel, ele é meu middle name, ele é meu nome do meio, tá? Já Fontes e Makins, eles são dois sobrenomes que eu tenho, né? Fontes, que vem da família da minha mãe, e Makins, do meu pai. Então, Fontes, Makins are my last names. São meus sobrenomes, tá? Ou surnames, tanto faz, depende de como você quiser usar, alright? E agora, isso daqui tudo, né? O conjunto dessa obra, isso daqui tudo é meu full name. Isso aqui é muito tranquilo de lembrar. Por quê? Porque full, em inglês, quer dizer cheio, né? Se a gente pegar lá o carro, ele tem um ponteirinho que fica assim, né? Aqui para F e aqui para E. Então, lembra lá no seu carro, né? Ou sua moto. Onde que você já viu isso? É justamente ali na parte do combustível, né? E você quer sempre ele apontando para onde? Para o F. Por quê? Porque F vem de full, que é de cheio, e o E vem de empty, que é vazio. Alright? Então, veja bem essa conversa aqui, ó. Look at conversation 3. Match the teacher's questions 1 to 3 to Marcus's answers A to C. Então, veja bem, a gente vai agora, aí ó, combinar, relacionar as perguntas 1, 2 e 3 com a coluna A, B e C, que é justamente as respostas. Então, na 1,
ele fala assim, what's your first name? Olhando aqui nossas três opções, né? A letra A, que fala Fuentes. Bom, o que seria isso, né? A B, que seria Fuentes, né? Ou a C, que é Marcos, né? Se a gente está perguntando ali sobre o primeiro nome, então a letra C seria mais correta, né? Aliás, a única correta, né? Porque é o primeiro nome, o nome dele é Marcos, it's Marcos, alright? Agora, a número 2, quando fala what's your surname, obviamente ele está respondendo, ele está querendo saber o sobrenome da pessoa. Então aqui a letra B, que seria Fuentes. Agora, a número 3, olha isso. Ela fala, how do you spell that? How do you spell that é como que você soletra isso. Então, a letra A, porque olha só, na letra A, o que ele está fazendo? Ele está soletrando ali, ele colocou Fuentes, né? Então, quando a gente vê ali, a gente depara com um sobrenome diferente, exótico, né? A gente pode falar, tá, beleza, e como que você soletra isso, né? Quando a gente vê ali, sobretudo, sobrenomes alemães, asiáticos, né? A gente não tá muito habituado. O meu sobrenome mesmo, né? Makins, que aqui no Brasil as pessoas acabam falando Makins, eu geralmente tenho que soletrar ele. Então, imagina em outro país, né? Como que seria isso. Alright? Então agora, pessoal, vamos lá falar dos dias da semana. Vamos colocar eles na ordem e vou ensinar um macete aqui para vocês para que não fique perdido. Primeiramente, vamos lá para a segunda-feira. Vamos tratar a segunda-feira sendo o primeiro dia da semana, tá? Assim vai ficar mais fácil, eu vou conseguir ensinar um macete que eu aprendi com um aluno meu, que facilita bastante. Então, esse primeiro exercício, ele fala assim, ó, put the days of the week in order. Ó, os dois E's ali dá o som de I, week, ok? Então, a gente vai colocar os dias da semana em ordem. Vamos lá. Ele deu pra gente que o Monday já é o número 1, né? Ele é o primeiro dia da semana. Então, Monday é segunda-feira, tá? Vamos escrever embaixo, né? Segunda-feira. Ok? Bora lá. O segundo dia da semana vai ser Tuesday. Tuesday. E tem muita gente que acaba confundindo Tuesday com Thursday. E tem uma dica que eu aprendi com um amigo meu, com um aluno meu, que vai salvar todo mundo. Olha só. Two, né? O número 2 em inglês é two. Então, olha aqui. Tuesday. Alright? Então, olha como isso daí facilita. O terceiro dia da semana, ele também tem um macetinho quanto à pronúncia dele. Porque o terceiro dia da semana, a gente pronuncia Wednesday. É como se a pronúncia dele fosse assim, ó. Wednesday. Mas, na realidade, ele soletra desta maneira aqui, né? W-E-D-N-E-S-D-A-Y. Wednesday, tá? A pronúncia é Wednesday. Então, essa é uma das coisas que a gente vê no inglês que a gente nem sempre pode confiar em como que soletra, né? Então, muita prática, tá? Wednesday, quarta-feira. Agora vamos lá, né? Vai chegando ali, quinta-feira, então o quarto dia de semana vai ser Thursday, ó, o TH, Thursday, tá? Não é Thursday, é Thursday. Thursday é quinta-feira. E aí, o sonhado sextou, né? Friday, então, é sexta-feira. Agora, tá chegando ali, né, o final de semana. Vamos até colocar aqui numa cor diferente. Vamos colocar aqui um azul. O final de semana vai ser composto por 2 dias, que é Saturday e Sunday. Tá? Então, olha bem. Eu posso lembrar Saturday, né, vai ser sábado. Agora, o Sunday, o que você pode lembrar? Tem lá um sorvete que chama Sunday, né?
E então, a gente vai lembrar ali, pô, eu tenho nada pra fazer, domingão, oi Faustão, um Sunday, né? Então, o que você faz no domingo? Você come um Sunday, beleza? E isso uma, um modo de lembrar bem tosco, né? Mas, se funciona pra você, utiliza, tá? Então, Sunday é domingo. Então, temos aqui o final de semana, que é composto por esses 2 dias, tá? E então, olha, né, como é interessante, muitas coisas a gente consegue quebrar no inglês, ó. Weekend. Week, a palavra week vem de semana. E end, de final, né? Você com certeza já viu um filme, lá no final tá lá, the end. End é o final. Então, se a gente colocar os dois juntos, final de semana. E os dias da semana nada mais é do que weekdays. Olha bem. Week, de novo, de semana, e days de dias, né? Dias da semana. Alright? Então, ó, vamos de novo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Alright? Então é isso, pessoal. Por hoje é só essa nossa aula de introdução aqui ao inglês, né? Vocês viram os números, os dias da semana, algumas conversas e em breve a gente vai ver mais. Então aguardo você na nossa próxima aula.